Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, nós vamos escutar o call mensal produzido e disponibilizado pela equipe da gestora MZK Investimentos. Bem-vindo a todos, eu sou Ronaldo Zanin, sou sócio e responsável pela área comercial da MZK Investimentos e esse é o MZCast. Hoje nós vamos fazer o call mensal do fundo MZK Dinâmico referente a julho de 2020 e junto comigo está o Luiz Fernando Azevedo, nosso economista-chefe, que vai falar sobre os mercados locais, internacionais e nossas perspectivas, enquanto eu vou focar no fundo MZK Dinâmico. O fundo registrou um resultado positivo de 2,11% em julho e registra um desempenho negativo de 1,69% no ano. A tendência de recuperação dos ativos de risco se manteve ao longo do mês de julho e a gente pôde observar uma forte valorização do Ibovespa, do real e dos títulos pré-fixados ao longo do mês. Já logo no início de julho, analisando os dados de atividade econômica e atualizando os nossos modelos de projeções, a gente revisou nossas expectativas de crescimento para o segundo trimestre deste ano, passando agora a esperar um PIB de menos 7% no segundo trimestre versus menos 9% que a gente esperava anteriormente. E se a gente olhar o que o mercado, a maioria do mercado espera, era algo em torno, ou esperava no início do mês, algo em torno de menos 9,2%. Com essa revisão que a gente fez no início de julho, a gente chegou a um PIB para o final do ano de aproximadamente menos 4,5%, versus 6% negativo que a gente esperava anteriormente e também menos 6% que a maioria do mercado esperava. Essa melhora no cenário de crescimento local veio acompanhada da melhora do ambiente político doméstico, da retomada da agenda de reformas estruturais para o país e da manutenção das condições favoráveis aos ativos de risco que a gente já citou na carta passada, mas vale ressaltar aqui novamente. A enorme liquidez global gerada pelos estímulos monetários e fiscais por parte dos governos e bancos centrais ao redor do mundo, melhora nas expectativas de recuperação da atividade econômica dos países desenvolvidos e na China, e avanços no combate à pandemia do coronavírus e, consequentemente, nas medidas de restrições. Dado esse pano de fundo, a equipe de gestão aumentou o viés otimista do portfólio e também aumentou o nível de utilização de risco do fundo. O destaque da performance positiva no mês veio das posições compradas na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana, distribuída nos índices Ibovespa, S&P 500, Nasdaq, FANG+, que é o índice das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e o Dow Jones. Destaque também para as posições nos mercados de juros locais, explorando estratégias de inclinação da curva de juros no início do mês, esperando o flattening ou achatamento da curva, e posteriormente através de exposições acreditando na queda das taxas com vencimentos na região intermediária da curva. Somadas as estratégias nos mercados de juros pré-fixados, a gente também carregou posições compradas nas NTNBs com vencimentos em 2025 e 2050 e as NTNBs também registraram ganhos no período. No mercado de moedas, duas estratégias centrais foram intensificadas ao longo do mês e ambas acumularam ganhos relevantes. A primeira, a gente montou uma posição comprada em euro contra o dólar americano, acreditando no avanço dos fatores técnicos e fundamentalistas em favor da moeda da zona do euro. E a segunda, a gente aumentou a exposição tática comprada em real contra o dólar e a gente conseguiu capturar bem o movimento de valorização da moeda brasileira no período. De maneira menos relevante, tivemos exposição comprada na moeda da Coreia do Sul e vendida no dólar australiano, no dólar canadense, peso mexicano e no ZAR sul-africano, todas contra o dólar americano. Por fim, o book sistemático de prêmio de risco alternativo gerou ganhos com destaque para as estratégias nos mercados de juros e moedas. Agora eu vou passar a bola para o Luiz para ele dar sequência ao nosso call mensal. Obrigado, Ronaldo. Sobre o mercado local,
O patamar de mortes por coronavírus no Brasil segue elevado. Desde o final de maio, a média semanal de mortes se encontra acima de 1.000 óbitos por dia. Em julho, o número de casos começou a avançar nas cidades do sul do país. Do lado positivo, o sistema de saúde vem dando conta das internações e leitos de hospitais de campanha estão sendo desativados. Na política, após meses rompidos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltaram a se reunir, desta vez durante o anúncio da proposta de reforma tributária do governo federal. A proposta unifica apenas PIS e COFINS, sendo bem mais tímida que a PEC 45 da Câmara, que une 5 impostos. Mesmo assim, o texto foi elogiado por Maia e apresenta boas chances de ser aprovado ainda neste ano. Em seguida, o governo federal prometeu reformas do lado da renda, como a desoneração da folha salarial e impostos sobre dividendos. Na economia, seguindo a onda de reaberturas e o fluxo de dinheiro do auxílio emergencial, as confianças dos agentes apresentaram nova melhora em julho. Dados de crédito, estes ainda de junho, apontaram que o apetite do tomador de crédito já evoluiu, com crédito direto ao consumidor para aquisição de veículos apresentando alta relevante no período. Sobre o desemprego, a taxa deve continuar subindo nos próximos meses, com a maior procura por vagas. Nos empregos formais, observou-se no mês de maio e junho uma forte redução no número de desligamentos, sinalizando que o benefício extraordinário mensal do governo, que permite a redução da jornada de trabalho e salários, está funcionando para evitar demissões durante a pandemia. Por fim, o IPCA 15 de julho veio muito abaixo do esperado, 0,30% versus projeções de 0,52%, ressuscitando apostas que o Copom irá cortar os juros na próxima reunião em 0,25 ponto percentual, levando a Selic para 2% ao ano. Sobre o mercado internacional, enquanto diversas empresas farmacêuticas iniciam os testes em humanos para o desenvolvimento de vacinas contra o Covid-19, o balanço de novos casos continua a influenciar os mercados. Nos Estados Unidos, a taxa de positividade nos testes realizados não ultrapassou 10% ao longo de julho e não foi necessário aumentar de maneira significativa as restrições aos deslocamentos da população. Sem novos lockdowns, os indicadores de atividade seguiram melhorando no mês, com as pesquisas de atividade dos FEDs regionais retornando aos patamares pré-crise. Neste ambiente de melhora, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, afirmou que a instituição seguirá apoiando a economia por tempo indeterminado. Assim, o índice da Bolsa Americana S&P 500 registrou nova alta mensal, a quarta seguida. Já na China, o governo segue estimulando a indústria e promovendo gastos em infraestrutura, enquanto as vendas no varejo ainda não recuperaram o patamar pré-Covid. Boas notícias vêm dos indicadores de comércio exterior, que já apresentam avanços seguindo a melhora da economia global. Citamos em nossa carta passada que um dos riscos a ser monitorado era um possível aumento da retórica populista do presidente Donald Trump para tentar recuperar popularidade. Em julho, houve aumento de atrito com a China, com ordens de fechamentos de embaixadas de ambas as partes e um pedido de postergação das eleições presidenciais programadas para novembro deste ano. Na Europa, o início da temporada de verão aumentou o fluxo de pessoas pelo continente e já é possível observar um aumento de casos de coronavírus, principalmente na Espanha. Na economia, os governantes dos países da zona do euro chegaram a um acordo para aumentar o pacote de estímulos à economia em 750 bilhões de euros. O euro subiu 5% contra o dólar no mês, atingindo o maior valor desde meados de 2018. Sobre as perspectivas, na política brasileira, a aliança do governo Bolsonaro com o Centrão sofreu um revés no mês de julho em função da saída de importantes partidos do grupo, como o DEM e o MDB. Cremos que a mudança não afeta a agenda reformista corrente e que o movimento apenas reflete a disputa pela presidência da Câmara em 2021. Com mais informações sobre a atividade econômica durante o segundo trimestre, as projeções para o PIB brasileiro do período se encontram entre menos 7% e menos 9% em relação ao trimestre anterior. A queda, mesmo sendo a maior já registrada, é bem menor que a de países como o México, menos 17%, e a Argentina, projeção de menos 18%. Um sinal de que as ações promovidas pelo governo brasileiro têm surtido efeito para amenizar o choque na economia causado pelo Covid-19.
Sobre futuros movimentos da taxa de juros no Brasil, a melhora nos mercados internacionais derrubou o risco país. Isso reduz o medo de que haja saídas de capitais caso o Banco Central exagere nos cortes da Selic, permitindo novas quedas de juros. Por outro lado, em discursos recentes, diretores e o presidente do BC se mostraram otimistas com a evolução dos indicadores de atividade e crédito. Caso o crescimento surpreenda para cima, novos cortes de juros serão contraproducentes para a economia do país. Assim, acreditamos que o Copom irá manter a Selic estável nas reuniões de setembro e outubro antes de reavaliar a situação. Nos Estados Unidos, ao contrário do que ocorre no Brasil, o auxílio do governo à população mais carente não se traduziu em ganhos de popularidade ao presidente Trump. Pelo menos até os debates programados para o final de setembro, o candidato Joe Biden continuará sendo o favorito para o pleito. Obrigado, é com você, Ronaldo. Obrigado, Luiz. E com isso a gente finaliza esse nosso call mensal. Gostaria de nos colocar à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou caso queiram entrar em detalhes sobre nossos temas, nossas posições, atribuição de performance. E para aqueles que se interessarem, podem nos acompanhar também nas redes sociais. Além do podcast, nós estamos no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e a gente também está sempre à disposição para fazer esse tipo de bate-papo por call, videoconference e espero que em breve pessoalmente também. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF desta carta está na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, nos seguir nas redes sociais e para ficar por dentro de todas as nossas postagens, entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!